Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Pena e hoje nós vamos começar a falar sobre química orgânica. Hoje é só a primeira aula. Um abraço a todos. Bom, o que estuda a química orgânica? A química orgânica estuda o átomo de carbono e as suas propriedades, né? Essas propriedades estão entre estruturas, ligações. Então, a química orgânica vai estudar tudo que está relacionado às cadeias carbônicas, por exemplo, né? O termo química orgânica foi empregado pela primeira vez em 1777 pelo químico sueco Torben Olof Bergman. Segundo Bergman, os compostos orgânicos incluem substâncias de seres vivos, né? Enquanto que os compostos inorgânicos incluem substâncias do reino mineral. A teoria da força vital. Até o final do século XVIII e início do século XIX, acreditava-se que compostos orgânicos só poderiam ser produzidos por seres vivos, animais e vegetais. Aí, após várias tentativas, o alemão Friedrich Wöhler, em 1828, conseguiu obter a ureia, que é uma substância encontrada na urina, a partir de um composto inorgânico chamado cianato de amônio. Então, ele usou o cianato de amônio, aqueceu e obteve a ureia, que é um composto orgânico. Então, ele partiu de um composto inorgânico e produziu um composto orgânico. Aí, a teoria da força vital não ficou mais em voga. Bom, vamos começar a estudar os compostos de carbono a partir dos mais simples, que são os hidrocarbonetos. Como o nome diz, hidro vem de hidrogênio, carboneto vem de carbono. Então, são compostos formados somente por carbono e hidrogênio. Nós temos a estrutura mais simples, que são os alcanos, que apresentam só uma ligação simples entre carbono e carbono. Os alcenos, que apresentam uma dupla entre carbono e carbono, e os alcinos, que apresentam uma tripla ligação entre carbono e carbono. Não podemos ter 4 ligações entre carbono e carbono, a estrutura fica insustentável. Os compostos aromáticos, como o nome diz, eles têm um cheiro característico, eles são formados por 6 átomos de carbono com duplas ligações alternadas, recebe o nome de benzeno, né? E completa-se as ligações com hidrogênio para formar C6H6. Pode ser representado dessa forma, né? Demonstrando as duplas ligações, ou pode ser geometricamente representando os 6 lados mais as 3 duplas ligações. Existe uma estrutura desenvolvida por Kekulé que ele teve um sonho, sonhou com o símbolo do Horus Boros, que é uma cobra mordendo seu próprio rabo, e fez essa estrutura aqui para representar a mudança dessas duplas ligações. Ocorre uma ressonância, essas duplas ligações elas vão se alternando. Por isso ele colocou em forma circular aqui. Características do átomo de carbono, né? É o primeiro postulado aí que o Kekulé fez. O carbono apresenta 4 ligações, ele tem 4 elétrons na última camada, ele está na família 14 da tabela periódica. Ele vai ficar estável quando chegar a 8. Então ele vai precisar fazer 4 ligações. Essas ligações, então, como já foi falado, podem ser simples, podem ser duplas e podem ser triplas. Se a ligação for simples, a gente fala que tem uma ligação saturada. Se for dupla ou tripla, são ligações insaturadas. Representação das cadeias carbônicas. Então, tem a forma tradicional, por exemplo, isso daqui é uma cadeia aberta, a gente não tem extremidade. Aqui é uma cadeia fechada, um ciclo, né? Ela pode ser representada assim, ou pode ser representada na forma mais moderna, chamada bond line, que cada vértice tem um átomo de carbono e as ligações entre eles. A gente não representa o hidrogênio aqui. A forma geométrica também é cada vértice um carbono, a ligação, e não precisa representar os hidrogênios. Classificação dos carbonos, né? De acordo com a quantidade de átomos que ele está ligado, ele pode ser chamado de carbono primário, ligado a um átomo só de carbono, átomo secundário ligado a 2 átomos de carbono, carbono terciário, se estiver ligado a 3 átomos de carbono, carbono quaternário, se estiver ligado a 4 átomos de carbono. Então vamos ver, da extremidade aqui é um carbono primário, porque só está ligado a um átomo de carbono, que é esse, né? Então, esse carbono do meio, tá? É um carbono secundário, porque está ligado aqui e aqui.
Então ele está ligado a 2 átomos de carbono. Vejam que não é a quantidade de ligações, mas ao número de carbonos que ele está ligado. Esse carbono em azul aqui é um carbono terciário, porque ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. E o carbono quaternário, esse aqui é um carbono quaternário. Está ligado a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, a classificação de acordo com o número de carbonos ligados pode ser primário, secundário, terciário, quaternário. Classificação das cadeias carbônicas. Então, o carbono ele forma cadeias carbônicas, que são uma série de carbonos ligados um ao outro, né? Então, isso são chamados cadeias carbônicas. As cadeias podem ser abertas, né? Quando a gente vê as extremidades, ou pode ser fechada. Aqui, no caso, a gente coloca o nome ciclo. É uma cadeia cíclica. Bom, classificação quanto à disposição. Nós temos cadeias lineares ou normais, sem ramificação, tá vendo? A cadeia é contínua. E as cadeias ramificadas. Essa ramificação aqui recebe o nome de radical. Então, nós temos a cadeia principal e uma ramificação, um radical. Essa daqui só é linear, é uma cadeia única, não tem ramificações. Então, normal, sem ramificação, uma cadeia ramificada. Quanto à saturação, saturação é a quantidade de ligações. Se tiver só ligações simples, entre carbono e carbono, esse tracinho aqui nada mais é do que uma ligação entre carbono e carbono. Então, se tiver só ligação simples, é saturada. Se tiver uma ligação dupla ou uma ligação tripla, é uma cadeia insaturada. Então, toda vez que aparecer duplas ou triplas ligações, são a insaturação da cadeia. Quanto à natureza, homogênea que só tem átomos de carbono e hidrogênio, né? E heterogênea quando aparece um heteroátomo. Quem é o heteroátomo? Nitrogênio, enxofre, fósforo, alguém diferente de carbono e hidrogênio. Então, se aparecer o heteroátomo, é heterogênea. Se só tiver átomos de carbono e hidrogênio, é homogênea. Os compostos aromáticos, né? As cadeias aromáticas, elas possuem o anel benzênico. Isso é a base da cadeia aromática. Então, toda vez que aparecer um anel aromático, um anel de benzeno, é um composto aromático. Nomenclatura dos compostos orgânicos. Então, nós vamos usar uma tabelinha. Os prefixos são dados pela quantidade de átomos de carbono que nós temos. Então, se tiver um carbono só, o prefixo é met. Se tiver 2, é et. Se tiver 3, é prop. E aí vai. O tipo de ligação, né? Vai se dar o intermediário. Então, se a ligação for simples, a gente vai colocar an. Se a ligação for dupla, a gente vai colocar en. Se a ligação for tripla, a gente vai colocar in. E a terminação? Primeiro, a gente só vai trabalhar com os hidrocarbonetos. Então, vai sempre terminar com O, né? Quando a gente for trabalhar com álcool, aí vai terminar em ol. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar só com hidrocarboneto, então vai terminar em o. Então, regras da nomenclatura vai formar assim. O prefixo, que é a quantidade de átomos de carbono. Tá? O intermediário, que é a ligação. E o sufixo, que vai ser a terminação o para hidrocarboneto. Então, eu tenho aqui uma estrutura. 3 átomos de carbono, prefixo prop, porque tem 3 carbonos. An, porque a ligação é simples. E O, porque é hidrocarboneto. Então, isso daqui é o propano, que é um dos componentes do gás de cozinha. Então, vamos dar o nome desses compostos. 1, 2, 3, 4. Se eu olhar na tabela, 4 é but. Então, vai ficar but, an, porque só tem ligação simples, e O, porque é hidrocarboneto. Esse aqui é propano, que a gente já tinha visto. Prop, porque são 3 átomos de carbono, an, porque a ligação é simples, e O, porque é hidrocarboneto. Esse aqui vai ser o propino. Prop, porque são 3 átomos de carbono, in, porque é uma tripla, e O, porque é hidrocarboneto. Esse daqui já tem uma variação. Por quê? Eu tenho 4 átomos de carbono, e eu tenho uma dupla no carbono, entre o carbono 2 e o carbono 3. Essa dupla poderia estar aqui, ó, entre o carbono 1 e o 2. Se ela tivesse aqui, chamaria-se but1eno. Como está entre o 2 e o 3, vai ficar but2eno, porque a dupla ligação está entre o carbono 2 e o carbono 3. Quando a gente vai numerar a cadeia, a numeração da cadeia tem que fazer com que a insaturação fique com o menor número possível.
Então, se eu contar por aqui, 1, 2, 3, 4. Então, está entre o 2 e o 3. Se eu contasse por aqui, daria 1, 2, 3 e 4. Então, a menor numeração é essa daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O menor número aqui é 2, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Prefixo para 5 é pente. Entre o carbono 2 e o carbono 3, então o menor número é o 2, pente 2, e é uma dupla, então eno, pente 2, eno. Nomenclatura de compostos ramificados. Então, se tiver uma ramificação, se essa ramificação foi formada só por um carbono, recebe o nome de metil. Se tiver dois carbonos na linha, recebe o nome de etil. E aí vamos ter outros nomes, N-propil. O prefixo iso significa equilíbrio. Então, por exemplo, eu tenho 3 átomos de carbono, sendo que o carbono que está ligado é um carbono do meio. Então, o prefixo iso é utilizado quando eu quero dar uma ideia de equilíbrio na cadeia. E aí temos sec-butil, terc-butil, isobutil, a mesma coisa, o carbono do meio, N-pentil, fenil e benzil. Então, as tabelas com as ramificações vão ficar para vocês estudarem. Bom, como é que se dá nome a estruturas com ramificação? Então, os compostos ramificados, primeiro a gente vai dar o nome do radical, depois o prefixo, depois a ligação e por último vai terminar com o. Então, no caso desse daqui, primeiro eu vou dar nome e número aonde eles estão ligados. Então, no carbono 2, então esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. No carbono 2 e no carbono 3, eu tenho dois radicais metil. Então, em vez de escrever 2-metil, eu escrevo dimetil. Então, 2,3 dimetil. Aí, 1, 2, 3, 4. But, 2, eno. Então, vai ficar 2,3, porque é o endereço onde estão os radicais. O di, porque são 2. Metil é esse radical de um carbono. But, porque a estrutura, a cadeia principal é formada por 4 átomos de carbono. 2, porque a ligação dupla está entre o carbono 2 e o 3, em, porque é dupla, e o, porque é hidrocarboneto. Essa estrutura aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Então, no carbono 2, eu tenho um radical só, que é o metil. 2-metil, 4 carbonos, prefixo but, só tem ligação simples an, e vai terminar com o. Então, 2-metilbutano. Essa estrutura aqui, ela tem dois radicais, um está no 2, outro está no 3. Então, 2,3 dimetil, porque são dois radicais iguais, metil, butano, né? 2,3 dimetilbutano. Nomenclatura de ciclos, né? Nomenclatura de ciclos, a diferença é que eu vou usar a palavra ciclo para representar antes do nome da cadeia principal. Então, esse carbono aqui, ó, o primeiro carbono, tá? Porque não tem uma dupla ligação, não tem nada. Então, no carbono 1, eu tenho um radical, outro radical. Então, eu tenho 1,1 dimetil ciclopropano. Ciclo porque é fechado, próprio porque é 3, an porque a ligação é simples e o porque é hidrocarboneto. Então, 1,1 dimetil ciclopropano. Esse daqui, ó, não tem radical, é só o nome da cadeia em si. Eu tenho uma cadeia de 5 átomos de carbono, então é ciclo pente, só tem ligação simples, an e termina com o. Então é ciclopentano. Esse daqui são 4 átomos de carbono com uma dupla, né? Então, se esse aqui é 1, esse aqui é 2. Então, como não tem radicais, não preciso colocar o nome. É ciclo, but, porque são 4, em, porque tem uma dupla, e o. Então, é ciclobuteno. Bom, agora nós vamos falar sobre a nomenclatura dos compostos aromáticos. Vamos começar. Esse daqui só tem a estrutura. Então, isso aqui é o anel benzênico, então esse cara vai se chamar benzeno. Nesse daqui aparece um radical único, então metilbenzeno. Nesse cara aparece dois radicais, então eu vou contar 1, 2, 3, 4. Tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,4 dimetilbenzeno. Tá? 1,4 dimetilbenzeno.
benzeno. Esse aqui aparece 3 radicais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5, trimetil benzeno. 1, 3, 5, trimetil benzeno. Bom, então essa foi a nossa primeira aula de Química Orgânica. Espero que todos tenham aprendido, absorvido um pouco. Logo mais teremos outras aulas. A tendência é a matéria ficar um pouco mais complexa. Um abraço a todos, até a próxima aula.